E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando, Gustavo, o GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje pra falar da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e trazer pra vocês a escalação do nosso time principal, galera, definitivo, o que vai em campo. Teve que ocorrer algumas mudanças, principalmente por causa do jogo do meio da semana de Sul-Americanos e Copas, porque infelizmente o Henrique Dourado lesionou, provavelmente não vai pro jogo. Isso faz com que a gente tenha que fazer algumas modificações, tranquilo? Também vamos dar uma nota de esclarecimento para vocês sobre um fato sobre o nosso time de valorização. E também, infelizmente, não vamos poder fazer a nossa liga mata-mata nessa rodada, principalmente, galera, porque eu estou com uma falta de tempo gigantesca nessa semana. Mais próxima a gente volta com tudo, tranquilo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. E, galera, primeiramente, nesse iniciozinho do vídeo, eu vou tomar um pouquinho do tempo para falar de um fato que muita gente tá me questionando referente ao meu time de valorização. No meu time de valorização, todos viram qual foi o jogador que eu indiquei para a maioria. Douglas Fresh. Por quê? Principalmente por causa da média dele, galera. Eu sei que muita gente tá falando que a metodologia de valorização do Cartola modificou. É verdade que ela se modificou um pouco e ainda é um tanto quanto um mistério. Porque eu ainda acredito que o Douglas seja uma boa para valorizar. Se você parar para prestar atenção, o Cartola, ele divulga muito pouco como é que funciona a valorização. As únicas poucas divulgações que eles dizem é que a valorização se baseia em 3 fatores. Primeiro, o preço do jogador. Segundo, a última pontuação dele. E terceiro, a média dele. Qual é o grande fator? Como a média do Douglas é muito alta em relação ao preço dele, o que é que acontece? Tem uma tendência natural a que ele continue valorizando. Por isso, claro que parece que o Cartola ele faz alguma coisa diferente em relação às primeiras 2 rodadas, que faz essas valorizações serem muito maiores. Mas se você for notar, os jogadores que têm as maiores médias são jogadores de preço mais elevado, ó. Vanderlei, 19, 6.7 do Wilson, vale 14, Fernando Praz também média alta, 16, se você for ver, e os jogadores que têm médias mais baixas tendem a ter valores mais baixos. Jandrei, 0.36, 3.9, Martins Silva não passa de 7, o Everton 2.17, 1.20, ou seja, é uma tendência natural que a média do jogador se aproxime do preço dele. Por isso eu indiquei o Douglas Fresh. Mas para quem tá com medo, galera, quem tá com medo e acha que realmente não dá certo, como foi o caso do Rodrigo Lindoso, que muita gente me lembrou da 3ª rodada, uma opção válida seria o goleiro do Fluminense, Júlio César. Tranquilo? Que esse aí com certeza tem uma tendência natural a valorizar nessa rodada. Porém, vocês estão aqui para ver nosso time definitivo mesmo, galera. E no nosso time definitivo, não estamos nem pensando em valorização, apesar de Vanderlei ter uma tendência, é Vanderlei. Na lateral, galera, a gente vai de Trauco e Nino Paraíba. Trauco, que é um jogador que arremata muitos chutes, isso é um fator interessantíssimo, porque ele tem uma boa chance, quem sabe, de fazer um golzinho. As últimas pontuações do Trauco vem muito boa. O Flamengo jogando no Ninho do Urubu é muito favorável contra o São Paulo, que infelizmente ainda está rabiando um pouquinho na competição. Depois o Nino Paraíba, galera, principalmente pela regularidade do Nino Paraíba, um jogador da Ponte, com uma regularidade extremamente grande de pontuação, como vocês podem ver, e com algumas mitagens, galera, 11.20, 22.80. Claro que a Ponte jogando fora de casa não tem um grande desempenho, mas ainda é um fortíssimo candidato. Nino Paraíba tá caro, mas a média dele é extremamente alta e boa perspectiva de pontuação. Na zaga a gente vai de David Braz e Balbuena, que já falamos nos outros times. Excelentes opções, principalmente pelo favoritismo de ambos. O Corinthians pela solidez defensiva muito grande e pela regularidade e boas pontuações do Balbuena. E o David Braz também. Os jogos onde o David Braz joga, a maioria o Santos consegue o SG. Somente 2 jogos que o David Braz jogou pelo Santos, o Santos não conseguiu o SG. Depois temos no meio de campo, fechamos com Diego Scarpa e Diego Souza. Eu acabei tirando o Matheus Galdesani, meu campista do Coritiba, porque como o Kleber
vai jogar, eu preferi colocar ele no ataque, galera. Até mais do que o Henrique Almeida, apesar de o Henrique Almeida ter pontuações melhores. Eu vou colocar o Kleber, porque o Kleber é mais finalizador. Eu tô colocando 3 centroavantes, tanto que se você me perguntar, Gustavo, quais são as opções seguras? O Kaique, e em relação ao Bruno Henrique, é mais seguro? O Bruno Henrique. O Kleber ou o Henrique Almeida, que é mais seguro? O Henrique Almeida. Porém, como são jogos que eu vejo grande possibilidade de gols, é muito difícil eu não colocar os 2 atacantes mais centralizados, que é Kaique e Kleber. Tranquilo? E porque eu tô colocando o Kleber, porque o Henrique Dourado não vai pro jogo. O meio de campo ficou com Diego Scarpa e Diego Souza. E o nosso ataque ficou com o Guerreiro, que é uma belíssima opção, jogando na nova casa rubro-negra, tá mostrando um desempenho extraordinário. O Kaique, que já mostrou que consegue fazer os golzinhos dele. Nessas últimas rodadas vem decepcionando um pouco quem escalou ele. Algumas onde ele era muito bem cotado, acabou não pontuando bem. E o Kleber Gladiador, que depois de um efeito suspensivo, depois daquele problema dessa 7ª rodada, que ele foi expulso, deu cusparada, ele volta pro campo com efeito suspensivo e tem, além de uma chance gigantesca de valorizar, pegando o Vasco, a pior defesa da competição, grandes chances de gol pelo lado do Gladiador. De técnico eu coloquei o Levi Coupe, eu ia com o Abel, galera, porém com a saída do Henrique Dourado, que faz mais de que metade dos gols que o Fluminense fez no Campeonato Brasileiro vieram do Henrique Dourado, eu preferi colocar o Levi Coupe, porque aí eu acho que o Santos se tornou o maior favorito dessa rodada. Tranquilo? O meu time ficou valendo 150,31 cartoletas. Como vocês viram, foi um time bem rapidinho, galera, porque eu tô literalmente sem tempo. Esse vídeo era basicamente para mostrar o time titular e explicar em relação ao goleiro do Avaí. Tranquilo? Ataque ficou Kaique, Gladiador e Guerreiro. Meio campo Scarpa, Diego Souza e Diego. Na lateral Trauco e Nino Paraíba. Zaga Balbuena e David Braz. Técnico o Levi e goleiro Vanderlei. Eu queria também pedir desculpa a todos vocês que pediram para eu mandar um salve no vídeo da escalação da galera. Como eu não vou conseguir postar esse vídeo, eu já tô postando esse vídeo na velocidade da luz aqui, pra vocês verem como é que vai o time principal. Eu peço desculpa, mas mando um abraço a todos. Na próxima eu vou tentar mandar o salve quando a semana tiver um pouquinho mais tranquila pra mim. Tranquilo? Então foi isso. Que todos mitem. Um abraço e valeu! Nossa.